A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o anjo do Senhor nos guarde o tempo todo, guarde a nossa família e tudo que nos pertence, em nome de Jesus. Meu nome é Marta, sou filha de Deus e sirvo o reino do Pai. Amém? Eu venho aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entregar a mensagem do Espírito Santo para todos os meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Então, assim diz o Senhor. Eu meditando em Abacuque 2, o Senhor me deu uma visão. Eu via uma alma sentada numa pedra, cabisbaixa, com a mão na cabeça, dentro de uma caverna, e eu via muito fogo. Essa alma foi condenada pelos seus atos enquanto esteve na terra. Já no inferno estava arrependida. O que o Senhor quer que eu diga em relação a essa imagem é que o tempo de nos arrependermos dos nossos pecados é agora. É hoje, não é amanhã. Porque o amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Daqui a 2, 3 minutos, daqui a 1 hora, ainda mais amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então Deus, Ele quer sempre o arrependimento, que a gente se arrependa dos nossos pecados e nos volte para Ele, e que a gente não cometa mais tais pecados. Amém? Por isso é importante nós conhecermos Êxodo 20, a lei de Deus. Também aqui no meu canal fiz vários vídeos, fiz uma campanha, Conhecereis a verdade vos libertará, que é sobre os 10 mandamentos. Ali você vai ter um melhor entendimento sobre a lei de Deus. Amém? É importante nós termos esse entendimento para podermos caminhar em obediência à lei de Deus, aplicar a lei de Deus, porque Deus vai nos julgar, todos nós. Então vamos ver aqui o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje. A resposta divina a respeito do julgamento dos ímpios. Haverá vida para os justos e aflição para os ímpios. Vida, aqui Deus está falando da salvação, tá? Ele vai julgar o que é justo e o que é ímpio. Ímpio é aquele que anda em pecado. Justo é aquela pessoa que anda na lei de Deus, em obediência, aplicando a lei. Então isso precisa ficar bem entendido. Deus mostrará que Ele é justo com aqueles que têm fé nele. A nossa fé tem que ser colocada somente em Jesus Cristo de Nazaré. Não é em outros deuses, não é em imagens, não é em espíritos de mortos. A nossa fé precisa estar em Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus vivo sobre os céus e a terra. Não há outro Deus. Amém? Continuando. O destino dos povos ou dos indivíduos
será determinado pela atitude de cada um em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação à lei de Deus, à palavra de Deus que está na Bíblia. Amém? Os ímpios seguirão um caminho que os levará para a morte e a derrota. A derrota é o inferno. Como eu vi essa alma no inferno. A alma estava arrependida, mas para essa alma já era tarde. Por isso que nós temos que nos arrependermos hoje, enquanto estamos vivos. Depois que morrermos, a alma vai para o céu ou para o inferno. E uma vez que está no inferno, não tem mais como sair de lá. Entende? Pela fé, os justos tomarão um caminho que os conduzirá para a vida e a vitória. A vitória é a salvação. Amém? É morar lá no reino do Pai, morar com Jesus, lá no céu, com os anjos. Amém? Então Deus está nos chamando para nos arrependermos enquanto é tempo. Amém? Glórias a Deus. Antes de meditarmos na palavra que o Senhor nos dá, eu gostaria de dizer-lhes que primeiramente esse vídeo será mandado para o Ministério Pastoral. Sendo a mensagem testificada, então eu publico. Amém? Então agora eu convido os senhores a abrirem a Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2. Vamos meditar no capítulo 2 todo, porque assim disse o Senhor. Amém? Então vamos juntos. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo e, como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos,
para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominoso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Aqui ele está falando dos ídolos de pedra, deuses de pedra, todo tipo de estátua. Isso é idolatria. Deus abomina idolatria. Isso é pecado. Está lá em Êxodo 20. Não farás imagens. Não se dobrará a imagem alguma, porque o nosso Deus é Deus zeloso e Ele castiga os pais nos filhos. Entende? Então, fazendo ídolos mudos. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Basta nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Jesus. Ele é o nosso Pai. Ele quer ter uma relação de intimidade conosco. Não podemos colocar nossa fé em estátuas, em ídolos. Deus não se agrada. Ora para Jesus, conversa com o Espírito Santo. Pede para Deus te guiar. Só isso, louvar, meditar na palavra do Senhor, caminhar na palavra em obediência à lei de Deus que está em Êxodo 20 e aplicar a palavra. Amém? E viver em santidade, não cometer mais tais pecados. Fazer o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. Ser um novo homem em Cristo Jesus. É isso que Ele quer, arrependimento. Que a gente coloque a nossa fé somente nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Continuando. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Está falando das imagens. Deus está falando das imagens, cobertas de ouro, de prata, mas são mudos, não tem espírito nenhum. São mortos. Entende?
mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu tenho percebido que desde o meu primeiro vídeo no YouTube, Deus está falando do arrependimento. Todo culto que eu assisto, Deus fala do arrependimento. É o convite que Deus está nos falando, nos fazendo para nos arrependermos hoje. Amanhã não sabemos o que vai acontecer. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amado irmão, se volte para Jesus. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Procure uma igreja, medite na palavra do Senhor, peça ajuda a Jesus. Pede para Jesus te transformar. Seja forte, tenha coragem, tenha determinação para mudar a sua vida, a sua história, o seu destino. Amém? Glórias a Deus. Lembre-se que depois que morremos, a alma vai para o céu ou para o inferno, como essa visão que Deus me deu dessa alma no inferno. A alma estava arrependida, mas já era. Deus te abençoe, fique na paz.